Oi, meu povo. Oi, oitavo ano, tudo certinho? Tudo certo? 801 e 802, tudo tranquilo? Então, pessoal, essa semana eu tô trazendo material para vocês gravado, né? Eu precisei gravar essa semana e queria muito ver vocês, mas enfim, o material tá chegando, o material tá aqui e eu montei revendo os módulos 14 e 15. Tá? Montei algumas perguntas, eu fiz em imagens e charges, né? Algumas eu encontrei charges, outras eu coloquei imagens, mas para a gente poder ilustrar, né, as situações, ilustrar de alguma maneira tudo que a gente viu dentro dos módulos 14 e 15. Vou pedir que vocês tentem fazer, tá? Nas duas últimas, ou as duas últimas que nós fizemos, né, a gente conseguiu brincar lá na live, né, cada um ia respondendo, a gente conseguiu brincar um pouquinho aí, aprender e tal, mas outras vão vir, outras a Jaque vai montar, mas ficou bem legal, o material ficou bem legal, tô ilustrando, ficou bem interessante, espero que vocês gostem, tá? Eu vou enviar para vocês, então, o material sem o gabarito e o gabarito vai logo em seguida, tá? Tentem fazer, peguem o livro, vão marcando lá como a Jaque sempre pede para vocês, né? Vão usando lá o marca-texto, né? De acordo com as nossas aulas. A gente está dentro dos módulos 14 e 15, tá? Conforme for encontrando a resposta, vai marcando lá do que está tratando aquela resposta, tá? É importante a gente estar mastigando esses assuntos aí, ok? Bem-vindas, então, as turmas, bem-vindo o oitavo, bem-vinda 51, bem-vinda 52. Partiu, então, vamos conhecer, lembrando que a Jaque aqui não vai falar muito não, tá? A gente vai falar mais quando eu enviar, na verdade, né, já tá montado, enviar o gabarito para vocês, ok? Eu vou tentar falar pouco, né, gente, porque eu falo muito, eu falo muito, e a ideia aqui não é dar a resposta, vocês tentarem organizar isso aí na cabeça, tá bom? Vamos lá, partiu então. Estou identificando aqui na tela de apresentação que nós estamos revendo os módulos 14 e 15, tá? Essa professorinha aqui que vos fala. Aqui, de novo, apareceram os módulos 14 e 15 e eu coloquei aqui, olha... Tentei colocar uma letra legal aqui, gente, ficou meio... Coloquei sombra para ficar bonito. Ó, em charges e imagens, tá? Tá aqui embaixo, é o nosso revendo. Vamos lá? Aqui eu coloquei uma charge que já é conhecida, né? Muitas das charges que estão aqui a gente já conhece, né? Eu usei muitas delas no nosso material, nas nossas lives, quando a gente se viu, né? Vocês vão identificar que essas charges estão lá no nosso material, nas nossas lives, tá? Aqui é Pedro I, tá tratando da Constituição, tá, gente? Tá falando sobre a Constituição, tá? E sobre a forma dele governar, né? A forma como Pedro I governou aí no primeiro reinado, ok? E aqui eu coloquei a charge e a pergunta eu coloquei na tela seguinte, tá? A partir da análise da charge, é correto afirmar que a Constituição de 1824, vocês vão analisar aqui A, B, C, D e E ver o que se encaixa aqui de acordo com a charge, tá? E de acordo com o que a gente estudou, né, gente? Obviamente, tá? Venho para cá na questão 2, aqui eu trouxe uma imagem, né? Tratando, desculpa, da Confederação do Equador, né? Tá tratando daquele movimento lá no Nordeste do Brasil. Aqui a Jaque trouxe, os estados estavam envolvidos, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, tá? Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida, vocês podem ir até a nossa live de primeiro reinado, né? Do módulo 14. Nós fechamos o caderno 2 no módulo 14. Então, a nossa live tem bastante informação lá também. E o livro, né, gente? Importante vocês estarem pegando o material também do PH, que eu faço em cima do material do PH, obviamente, né? Tenho muita coisa aqui no computador, mas eu faço em cima do material de vocês, né? Então, o material do PH tá bem objetivo. Peguem o material e vão marcando, gente. O livro não é para enfeitar, não. Vão marcando, tá? Então, eu trouxe a imagem aqui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas estavam envolvidos ali na Confederação do Equador, que vai acontecer em 1824, tá? A Confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco, caracterizou-se por A, B, C, D ou E, ok? A terceira está falando da questão do voto, tá? No primeiro reinado. Fala um pouquinho da Constituição, o que a Constituição falava sobre o voto, tá? Eu trouxe aqui uma imagem, um gráfico, né? Atual, tá, gente? Fazendo um link aí, né, com a atualidade,
tá? E aí lá no gabarito a gente fala mais sobre isso, tá? Analisem essa questão. O gráfico ao lado mostra uma pesquisa realizada em 18 no Brasil a respeito das eleições presidenciais. Mais da metade das pessoas disse que votaria com certeza. Mas uma grande maioria, né, gente, aqui, vide aqui o gráfico, tá dizendo, eu não sei se eu vou votar. Tá aqui, ó, 25%, e outros 23% dizendo, eu posso mudar de ideia na hora. Vamos ver lá na hora, né? Se eu voto ou não. Isso aqui, esse gráfico, está mostrando a questão do voto no Brasil atual, 2018. E como era a questão do voto lá em 1824? O que a Constituição falava sobre isso, tá? Questão 4 está falando sobre a Guerra da Cisplatina. Se vocês observarem, já que está indo numa linearidade, tá? Eu estou indo de acordo, inclusive de acordo até com os acontecimentos, como a Jaque colocou lá no material, no nosso PowerPoint que está lá na live. Tá? Se vocês observarem, Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina, depois vai culminar lá com a Noite das Garrafadas, tá? Observem isso, ok? Aqui está falando sobre a Guerra da Cisplatina. A Jaque trouxe aqui a bandeira do atual Uruguai. A gente acaba dando uma dica, né? Mas enfim, acabei dando uma dica aqui. Mas enfim, vocês são meus mesmo, mas eu quero que vocês pensem, tá, gente? Dá uma lida lá no livro, pensa no que a gente conversou, no que a gente tratou sobre a Guerra da Cisplatina, conflito opondo Brasil e Argentina, ocorrido entre 25 e 28, teve como principal consequência, no final, lá em 28, o que aconteceu, tá? A, B, C, D ou E. Aqui eu trouxe a bandeira do Brasil para a gente poder fazer uma comparação, né? Na verdade foi uma curiosidade que eu quis trazer para vocês, da bandeira do Uruguai, essas listras, né? Na verdade são 9, contando com as branquinhas, né? A primeira e a última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que era a maneira, vou falar mais no gabarito, né? Como o Uruguai estava organizado politicamente na época, né? E aqui também, nós tivemos uma bandeira também com listrinhas, né? Hoje a nossa bandeira é diferente dessa aqui, né? É atual. Essa aqui é anterior à nossa atual, tá? Lá no gabarito a gente vai falar mais sobre isso. Venho para cá para a questão 5, aqui tem uma charge, pedi também para vocês observarem a charge, e na tela seguinte tem a pergunta do que está tratando essa charge. Essa charge também está dentro do nosso material, tá, gente? Algumas não estão, mas eu tentei trazer, inclusive, algumas que a gente tratou, algumas que vocês conhecem, né? Então, aqui na questão 5, tá aqui, ó, tem uma charge que está falando sobre o primeiro reinado, tá? Então, a charge da tela anterior retrata uma das características feitas ao governo de Pedro I. É primeiro reinado, tá, gente? É módulo 14, ela tá lá dentro do módulo 14, tá? A, B, C ou D, ou E, né? A, B, C, D ou E. Venho para 6, tá falando sobre o período regencial agora, tá? Agora é módulo 15. Saímos do módulo 14, viemos para o módulo 15. Período regencial, como é que foi esse período? Como é que isso aconteceu? Vamos lembrar do módulo 15, né? Uma aula que está bem fresquinha aqui na nossa cabeça, né? Na verdade, uma aula que está bem recente, foi o nosso último encontro, né? Penúltimo, né? Que não se diz último. Nosso penúltimo encontro, a gente falou de período regencial. Leiam aqui com carinho, leiam aqui com bastante atenção, né? A, B, C, D ou E, tá? Ó. A, B, C, D e E tá aqui embaixo, tá? E vejam o que se encaixa aqui, né? Dentro do que a gente estudou, dentro do que o livro tá tratando, dentro do que a história fala pra gente do período regencial. Aqui tem uma charge, a gente também já conhece essa daqui, tá? Venho para cá, tem uma charge da questão 7. Essa charge a gente não conhece, mas o assunto tá lá também em período regencial, ok? Tá lá no módulo 15, né? Lembram de uma tela que a Jaque colocou assim, quando o gato não tá em casa, acontecem as revoltas regenciais? Então, aqui tem 2 ratinhos, ó, discutindo aí a questão da regência trina, né? Como se fossem os políticos da época, né? E as revoltas vão acontecer dentro desse período, enfim. Não vou falar muito não, tá? Aqui tem a charge e aqui tem a questão, né? A tal regência durou pouco, mais de 2 meses, e para justificar seu curto espaço de tempo foi chamada regência trina provisória. O clima no Brasil era conturbado. Os ratos faziam a festa, já que usou, na verdade, essa expressão, né? Quando o gato não está em casa, o rato faz a festa, né? Um ditado aí, né, que a gente usa muito. A festa na ausência do gato Dom Pedro I.
Surge, então, uma segunda regência trina, que vai até 34. Nós vimos lá no nosso módulo 15 a regência trina provisória, que vai ser bem curtinha, a regência trina permanente. Depois vem a regência una, né, do Feijó, lá na frente. Eu vou falar pouco, gente. Eu falo muito, vou acabar dando dica aqui. Tá bom? Tá falando sobre isso, tá? Tá dentro, então, do período regencial. Venho para cá, aqui também mais uma charge falando do coronelismo, tá? Também tá dentro de período regencial, ok? Aqui a Jaque, como a tela é bem grandona do nosso slide aqui, mas eu quis aumentar, né, bem, então eu acabei usando mais telas, tá, gente? Me desculpem, mas eu acabei usando mais telas, visto que se eu colocasse aqui a charge e a pergunta do lado, ia acabar cobrindo aqui o nome do colégio, ia ficar feio, então a Jaque usou mais telas, tá? Espero que vocês gostem da maneira como eu fiz, mas assim, eu acho que vai ficar, que ficou bem interessante, porque a imagem tá bem grandona, né? Então, essa aqui, questão 8, tá tratando do coronelismo, né? Do comecinho, já que discutiu lá na live, né? Do comecinho do que foi o coronelismo no Brasil, que a gente vai aprender lá no Brasil República, em Brasil República, tá? No finalzinho do nosso livro tem Brasil República, tá? Aqui a Jaque trouxe a charge e aqui tem a questão, né? Que vai tratar da Guarda Nacional, tá, gente? Que tá envolvida nisso aqui, tá envolvida diretamente nessa questão do coronelismo. A gente falou disso na live, tá? E a Jaque trouxe uma questão sobre isso, ok? Venho para 9, e aqui tá falando das revoltas regenciais. Eu trouxe uma questão só de revoltas, foram muitas, né? Senão nós íamos ficar com muitas questões, né? E aí, como eu tô colocando charges, imagens, algumas imagens, tá vendo? Estão vendo? Eu coloquei aqui do ladinho, mas algumas eu precisei ampliar, né? Visto que tinha texto dentro e tal, e texto inserido, e eu precisei ampliar. Então, se eu colocasse uma de cada uma das revoltas, né? Mas quando chegar aqui nessa tela, a gente fala um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Essa daqui especificamente tá falando daquele temor do haitianismo. Lá no livro tem um material muito legal falando sobre isso. No livro tem um destaque. Deixa eu ver aqui, gente, no livro de vocês. Deixa eu achar aqui qual é a página. Para dar uma força. Para a galera se achar, ó, na página 121 tá falando sobre o temor do haitianismo. A gente também falou um pouquinho lá na live, tá? Vejam o que se encaixa aqui, ok? A, B, C, D ou E. Venho para cá para 10 e a gente vai chegando no finalzinho, né? Chegando no finalzinho desse período regencial aí, o que vai acontecer, né, gente? Tá tratando essa daqui do golpe da maioridade, tá? Na verdade, aqui caberia até aquela charge, né? Do rei menino, né? Querendo subir ao trono. Mas eu trouxe essa daqui que foi muito interessante também. Tem esses versinhos aqui, a gente vai falar sobre esses versos. Tá bom? Tentem fazer, tá, gente? O gabarito vai logo para vocês, saindo do forno. Ok? Montei esse material. Espero que vocês consigam se encontrar. E aí, no nosso próximo encontro, nossa próxima live, tragam as dúvidas, tá? Daqui a pouquinho a gente vai discutir lá no gabarito. Vou passar para vocês o gabarito, tá bom? Até daqui a pouquinho. Beijo.